Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Olha aí, olha que texto conhecido. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu costumo dizer que existem dois tipos de texto na Bíblia que é muito difícil de você pregar. Um é aquele que nunca ninguém viu. Um texto que o povo não tem costume de ver, de ler, não conhece o contexto. Você precisa preparar a cabecinha do povo para poder chegar na mensagem. E um outro texto também que é desafiador para se pregar com base nele é um texto que é muito conhecido. E o texto que a gente vai ler agora é muito conhecido, muito. Nós estamos em abril, e eu nem sei quantas vezes eu já preguei com base nesse texto, só esse ano. Ainda mais ao longo desses 20 anos que prego, nem sei. Então, tem muita coisa ainda para Deus nos mostrar através desse texto, até porque a palavra de Deus nunca fica velha. É um negócio impressionante, né, gente? É tremendo isso. Se eu pregar aqui um mês inteiro com base nesse texto, cada culto Deus vai falar uma coisa nova com a gente. Não é coisa diferente, uma coisa anulando a outra, não, coisas novas. Deus vai acrescentando conhecimento em cima daquilo que a gente pensava que já sabia. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diga-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, nos ajuda agora, nos ajuda a compreender o que está por detrás da letra, a tua revelação para hoje, aquilo que só o Senhor pode nos comunicar, aquilo, meu Pai, que desce do coração do Senhor ao nosso. Nós queremos a tua palavra, a palavra pura, genuína, que alimenta, que transforma de dentro para fora, que liberta, que transforma, que nos sustenta, que nos renova, que nos fortalece. A palavra que causa impacto, a palavra, ó Pai, que para nós nessa noite é tudo que precisamos. Os ouvidos se abrem, o coração se rende, e há em nós, esse povo que se reúne aqui, Senhor, arde no coração um desejo pela tua palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta aí. Uma casa alcançada por algumas dores, algumas, não só essa. Uma coisa é alguém que só lhe fazia mal, de repente simplesmente partir. Outra coisa é alguém que era bom. Fica um vazio, né? Fica a dor da separação, a dor da saudade, é uma mistura de sentimentos que fica no coração. Quando o Senhor toma alguém que para nós é tão especial. Apesar de sabermos que quando o Senhor toma alguém, tomou para si, e a gente não pode perder para o diabo, mas para Deus a gente entrega, ainda assim fica a dor. Fica um buraco, fica um vazio, e fica por um bom tempo. Não adianta nenhum de nós aqui dizer que tira de letra, não. Quem diz que tira de letra, talvez nunca tenha passado por isso, ainda não passou, porque todos nós em algum momento vamos passar por isso. E as pessoas
que nos amam também passarão quando o dia for o nosso, a da nossa partida. Essa mulher ficou viúva, não de um homem mau, perverso, de um abusador, não. O marido dela era um homem temente a Deus. E é impossível um homem ser temente a Deus e não ser um bom homem dentro da sua casa. Então eu creio que esse homem era um bom homem dentro de sua casa. A gente acredita que esse homem aqui era Obadias, aquele que era mordomo de Acabe e Jezabel, e que sustentou 100 profetas quando Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. Esse homem, Obadias, sustentou 100 profetas, escondeu 50 em uma caverna, 50 em outra caverna, e durante 3 anos e meio, ele sustentava esses profetas com pão e com água. Ele não era um homem de muitas posses, e por isso sustentar 100 homens ao longo de 3 anos e meio, faz com que a casa dele fique com dívida, e ele morre. O Senhor o recolhe, e essa mulher agora vai ter que lidar com essa primeira dor. Ela está vivendo uma dor, ela está vivendo luto, ela está vivendo essa separação, ela está vivendo essa tristeza, essa saudade do bom marido. Só que nesse momento aqui, que a gente abre a Bíblia no capítulo 4, quando se conta a história dela, a gente percebe que nem a dor dela foi respeitada. Os credores não respeitam a dor dela. Para quem quer receber o dinheiro, pouco importava se ela estava sofrendo pela perda do marido ou não. Ela está vivendo uma dor e vai ser alcançada quase que imediatamente por outra. Porque quando o homem morre e deixa dívidas, esses que são agora os detentores do direito de receber, ao invés de chegar para essa mulher e dizer, olha, nós vamos perdoar a dívida. Seu marido era um bom homem, nós vamos perdoar a dívida. Não, eles vêm, eles não dão nem um tempo, eles vêm para a porta da casa e vão dizer para essa mulher o seguinte, olha, nós viemos para levar os seus 2 filhos para serem nossos escravos, para a quitação da dívida. Isso deixa muito claro que essa mulher não tinha, então, recursos para poder quitar essa dívida que tinha com eles. E também não tinha mais móveis dentro de casa para entregar como pagamento da dívida. Porque naquela época funcionava exatamente assim. Eram 3 visitas. A primeira visita se comunicava a dívida. A segunda visita se levava móveis para a quitação da dívida. Se ainda não foi suficiente, a terceira visita era para levar um filho para se tornar escravo até que a dívida fosse suprida. Então não tem mais móveis dentro da casa dela. Tanto que ela depois até vai falar sobre isso, vai deixar isso claro, quando Eliseu pergunta o que é que ela tem em casa. Só que quem vem para cobrar, não está nem aí se ela está sofrendo, se está difícil para ela, se ela está vivendo um tempo difícil. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você ser alcançado por uma luta e de imediato o inimigo de nossa alma já prepara alguma coisa para te dar uma pancada na sequência. Deixa eu te dizer uma coisinha só. Uma martelada naquela parede não vai derrubar aquela parede. Uma só não. Mas várias marteladas no mesmo lugar vão fazer até mesmo uma parede cair. E tem hora que parece que é assim, gente. Tem hora que vem uma pancada, mas a gente está de pé, ué. Até porque a gente está revestido, a gente está sustentado pela palavra, nós estamos aqui em todos os cultos, o Senhor tem nos alimentado, só que o que complica é quando uma pancada vem, dói, vem outra na sequência, dói, e parece que o peso do martelo dá lugar a um peso de uma marreta, e o peso de uma marreta vai se ampliando para uma sexta-feira. Conhece uma sexta-feira? As mulheres não, mas os homens aqui creio que sim. É uma marreta grandona, para derrubar a parede mesmo. Porque tem hora que a sensação que a gente tem é que os golpes que estão sendo deferidos em nós são com uma sexta-feira. Porque dói. A pancada é grande. Imagina essa aqui. Tenta se colocar nesse cenário sendo essa mulher. Perdeu o marido. Tem a dor do luto. Tem um problema emocional por conta disso. Tem um problema financeiro,
nem móveis dentro de casa ela tem mais. E agora vai ter um problema em relação aos filhos, que querem levá-los para ser escravo. Porque não é só um problema que ela tem. Se a gente lê rápido, de grosso modo, a gente pensa, uma mulher que estava com dívida. Não, é uma mulher que perdeu o marido, é uma mulher que não tem mais dinheiro para nada, e é uma mulher que está aqui debaixo de uma ameaça de perder os 2 filhos para alguém que quer escravizá-lo. Perceba a complexidade disso tudo aqui, o quanto deveria estar sendo difícil para ela. Tem hora que fica insuportável. O credor chega na porta e diz, vou levar teus filhos, ou os credores, né? De acordo com o texto. Só que ela não permite que os credores entrem, nem eles se atrevem a entrar. Não são eles que entram, é ela que sai. De acordo com o texto, ela não tranca a porta e finge que não tem ninguém dentro de casa. Ela não tranca a porta e vai se esconder debaixo de alguma coisa, porque nem cama tem mais, né? Ela não tranca a porta e vai dizer, eu vou morrer aqui dentro. Não. Ela fecha a porta para que o credor não entre. Mas logo na sequência fica claro que ela abre a porta para ir até o homem de Deus. E ela vai buscar uma saída. Ela vai buscar uma solução. Para ela, a solução imediata seria entregar os 2 filhos para ser escravo. Mas ela não admite essa possibilidade. É como se ela estivesse dizendo, nos meus filhos não vai tocar. Naqueles que eu amo, não vai tocar. Naqueles que são meus, não vai encostar um dedo sequer. Eu vou buscar a Deus. E ela sai de casa para buscar a Deus. Existe o problema. E o problema é gravíssimo, existe uma dívida. E esses homens estão se utilizando do direito que eles têm. A lei assegurava a eles esse direito. O que eles estão fazendo com ela não é algo contra a lei, não. Eles estão agindo dentro da lei. Mas mesmo aquilo acontecendo de forma natural para a época, não parece ser uma injustiça. Parece ser uma baita de uma injustiça. Ainda que a justiça da época ampare a atitude deles. Eles estavam no direito deles. Só que ela sai e vai até Eliseu. Qual o nome do rapaz? Eliseu. Só que é o seguinte, ela foi até Eliseu. E Eliseu é profeta. Agora, vamos falar um pouquinho das leis da época. Porque assim como a lei dava aos credores o direito de cobrar essa dívida, a lei da época dava a ela o direito de ser amparada por um sacerdote. Porque a lei da época tinha que amparar as viúvas e os órfãos. De acordo com a colocação do texto, esses 2 filhos ainda não têm idade para sustentar a casa. São meninos. Então são vistos pela lei como órfãos. Ainda não tem idade para se sustentar. E ela é a viúva. Então se essa mulher fosse até um sacerdote e dissesse, sou viúva e tenho 2 órfãos dentro de casa. Os meus filhos têm a mim, mas nós não temos como prover o nosso sustento. O sacerdote deveria cuidar agora do sustento da casa dela. Ela seria amparada por um sacerdote. Só que ela não foi até o sacerdote. Ela foi até o profeta. Porque ela não quer uma ajudinha. Ela quer uma transformação da situação. Ela não quer viver às custas de alguém. Ela quer se colocar na dependência de Deus. Ela vai até o profeta, e aí dá para a gente entender por que Eliseu a recebe do jeito que recebeu. Porque ela chega até Eliseu e diz, meu marido, teu servo, morreu. E o Senhor sabe, ela está falando com o profeta, o Senhor sabe que o meu marido era temente a Deus, e agora veio o credor, para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aí Eliseu diz para ela, o que te hei de fazer?
O que eu vou fazer? Por que Eliseu está perguntando isso? Porque ele não é o sacerdote. Se ela vai até o sacerdote vai dizer: nós vamos cuidar de você, nós vamos te amparar. Só que Eliseu é o profeta, é por isso que ele pergunta: o que eu vou fazer? É como se Eliseu estivesse dizendo: peraí, isso aí não é problema meu, essa questão não é minha, essa questão é de um sacerdote. Declara-me, o que te hei de fazer? O que eu vou fazer? Eu não sou sacerdote, mulher, eu sou profeta. Nesse momento, essa mulher poderia abrir a boca dela e falar. Nesse momento, essa mulher poderia dizer assim: ó, eu sou viúva, e de acordo com a lei, eu tenho que ser amparada. Ela só foi na porta errada, mas de acordo com a lei, ela tem que ser amparada. Quando Eliseu diz para ela: o que eu vou fazer? Ela poderia de imediato falar isso: vocês têm que me amparar, a lei me ampara, eu preciso daquilo que é direito meu. Só que de acordo com o contexto, ela se calou. Nesse momento aqui, ela se calou. E não tem coisa melhor do que a gente em alguns momentos se calar para Deus falar. Eu vou repetir. Tem hora que a melhor coisa que a gente pode fazer, mesmo que a gente esteja cheio de razões, é a gente se calar e deixar Deus falar. Ela não falou nada com o profeta. Aí sabe quem falou com o profeta? Deus falou com o profeta. Tem hora que dentro da tua casa, mesmo você cheio de razões, é melhor você se calar e deixar Deus falar com ele. Pegou, né? Tem hora que lá naquele local de trabalho, mesmo você estando cheio de razões, é melhor você se calar e deixar Deus falar com eles. Tem hora que naquele relacionamento entre você e os seus amigos, mesmo você estando certa ou certo, é melhor você se calar e deixar que Deus vai falar com eles. Se você falar pelo calor da emoção, você pode até mesmo cheio de razões, falar o que não deve. Ah, meu Deus do céu. Mas quando você se cala, você está demonstrando o seguinte: eu creio no Deus diante do qual eu estou, eu vou me calar, mas essa história já está na mão dele. Que te hei de fazer? Ela não responde, ela ficou quieta. Aí quando ela ficou quieta, Deus de imediato falou com Eliseu. Tanto falou que Eliseu agora já fala de novo com ela. Peraí, o que é que você tem em casa? Você acha que essa ideia que Eliseu teve de mandar ela fazer isso aqui, veio de quem? Veio dele. É claro que era Deus falando com ele. Declara-me, o que é que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Aí Deus falou com ela. Como assim? Quando ela diz, tua serva não tem nada, Deus falou aqui e aqui nela. Peraí, a não ser uma botija de azeite. Levaram muito, mas não levaram tudo. Eu estou pregando para um povo que pode ser que tenha perdido muito, mas você está aqui dentro dessa igreja é a prova de que você não perdeu tudo. Eu não sei o que a vida tirou de você, mas eu sei o que a vida não foi capaz de tirar de você. Não tirou de você o fio de esperança que restou aí dentro. De repente é só um fiozinho, mas foi isso que trouxe você aqui dentro. Tirou muito de você, mas não tirou tudo de você. Você perdeu muito. Tem gente aqui que perdeu muito, mas para de dizer que perdeu tudo. Você não perdeu tudo. Você perdeu muito, mas ainda ficou alguma coisa. Você perdeu muito, mas você ainda tem alguma coisa. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus nessa noite não está perguntando o que você perdeu, Deus está perguntando o que é que você tem.
Deus não está interessado em que você abra a boca para dizer para Ele o que tiraram de você. O que Deus quer nessa noite é te provocar para você enxergar o que o diabo não foi capaz de tirar de você. O que Deus quer nessa noite não é que você exponha as suas queixas, os seus lamentos, dizendo: tiraram o meu emprego, tiraram isso, tiraram aquilo outro. Se fosse a mulher, levaram o meu sofá, levaram a minha mesa, levaram o meu fogão. Não, Deus não está perguntando o que você perdeu, Deus está perguntando o que você ainda tem. Deus não está perguntando o que fizeram, Deus está perguntando o que é que não foram capazes de fazer. Deus não está perguntando o que o diabo te fez, Ele sabe. Deus não está perguntando o que o diabo te fez. O que Deus está te perguntando nessa noite é: o que é que o diabo quis fazer, mas não foi capaz de fazer, hein? O diabo quis te matar, mas não foi capaz de te matar. O diabo quis fazer você desviar, mas não foi capaz de fazer você desviar. O diabo quis te esfregar no chão, mas ele não te esfregou no chão. O diabo quis separar você, mas ele não foi capaz de separar você. O diabo quis que você metesse uma bala na cabeça, mas ele não foi capaz de fazer você meter uma bala na cabeça. Deus não está perguntando o que te fizeram, Deus está perguntando o que é que não conseguiram levar. Você consegue entender que essa mulher se levantou no meio da dor? Porque tem gente que pega o banquinho onde está escrito 2 e senta nele. Tem gente que vê uma cama arrumada com um lençol lá escrito dor, vai, se joga nela e fica. Essa mulher está com dor. Perdeu o marido, sobre ameaça em relação aos filhos, sem dinheiro. Dá para estar bem assim? Dá para ficar bem assim? Não vem para cá com utopia. Não vem para cá com crentez sem fundamento bíblico. Não dá para dizer que está bem assim. Ah, estou feliz. Feliz como? Assim? Perdeu o marido, os 2 filhos estão sob ameaça de ser escravo e não tem R$1 dentro do bolso. Está feliz? Como? Espera aí. Ah, mas eu tenho Deus. Eu não estou dizendo que você não tem, mas eu estou dizendo que aqueles também que têm Deus, diante de uma situação dessa, não dá para ficar feliz. Não dá para ficar feliz. Agora, no momento de dor dela, ela fez o que quem veio para o culto de quinta-feira fez. Véio. A dor veio para empurrar para baixo, mas não foi capaz de prender ela embaixo. Ela levantou. Aleluia. Eu estou pregando para um povo que já começou a dizer: eu me levantei. Satanás, sai da frente porque eu me levantei. Depressão, volta para o inferno porque eu me levantei. O síndrome do pânico, vai embora porque eu me levantei. O demônio, vai embora porque eu me levantei. Oh, não adiantou fazer trabalho contra mim porque eu me levantei. Perdeu dinheiro comprando a galinha preta e a vela de 7 dias porque eu me levantei. Perdeu tempo fazendo a farofa para colocar lá dentro porque eu me levantei. Queria me matar, queria escravizar os meus, mas eu me levanto. Declara-me, o que é que tens em casa? Mulher, não vamos falar do que você perdeu não, vamos falar do que você ainda tem. Vem cá, mulher, senta aqui comigo. Não vamos falar do que tiraram de você não, vamos falar do que ninguém conseguiu tirar de você. Fala, o que é que todo esse povo que está com fúria de você, que está com ódio, o que é que essa turma não conseguiu levar? Uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Levaram copo, taça, levaram
prato, levaram a panela de pressão, levaram todos os potes da Tupperware que ela tinha, levaram tudo, mas o azeite ninguém conseguiu levar. Aí é estranho, porque azeite lá no passado era usado como moeda de troca. Azeite e dinheiro era a mesma coisa. Aí ela está com dinheiro dentro de casa e ninguém leva. Ninguém tocou no azeite. Por quê? Porque Deus já estava de olho ali. Aquilo que Deus guarda não tem capeta que mexa. Aquilo que Deus guarda não tem demônio que mexa. Não tem invejoso que tire. Não tem perturbador que arranque. Deus tinha um propósito com aquele azeite. Deus tinha um propósito com aquele azeite. E aquilo que é para usar para Deus não vai ficar na mão de ninguém. Então vai, vai na casa das tuas vizinhas, peça a elas vasilhas emprestadas, não peça poucas não, peça muitas vasilhas emprestadas. Só que tem um detalhe, minha senhora, qual? Vazias. Não vai pedir azeite a ninguém. Não vai ficar se humilhando para ninguém. Não vai ficar rastejando aos pés de ninguém. Não vai pedir azeite para ninguém. Peça a vasilha, mas vazia. Porque você vai resolver o teu problema não é com nada que vai vir da mão de ninguém. É com algo que virá da mão de Deus. Se uma delas te der uma vasilha com 2 dedinhos de azeite, vai dizer que foi ela que pagou a tua dívida. Pede a vasilha vazia. Quem vai fazer é Deus. Quem vai curar é Deus. Quem vai libertar é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai transformar é Deus. Para de se humilhar nos pés dos homens. Apóstolo, mas a Bíblia manda a gente ser humilde. A Bíblia manda ser humilde, mas manda se humilhar aos pés de alguém. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele te exalte. Não vai se humilhar nos pés de ninguém. E me deixa falar mais um pouquinho só? Posso? Eu sei que tem gente que não vai gostar. Não vai deixar também ninguém continuar te humilhando. Cuidado com esse ano, tá? É ano de eleição. Cuidado para não se humilhar na mão de gente que só quer te usar. Cuidado com as promessas falsas. Cuidado com os cinquentinha. Cuidado. Deixa eu voltar para cá. Vai, pede vasilhas às suas vizinhas, vasilhas vazias, não poucas. E depois, entra na sua casa, vai para dentro do teu quarto e fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Oxi. Mas não basta fechar a porta da casa. Vai para dentro da tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, com você e os seus filhos dentro. Por quê, irmão? Porque a sala, algumas pessoas podem até ter acesso, mas lugar de intimidade não é qualquer um que pode entrar. Fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Pega o azeite que você tem, derrama nas vasilhas vazias e vai enchendo todas as que estão vazias. Quando as vazias forem cheias, separa a que estiver cheia das que ainda estiverem vazias. Mas olha o que ela vai dizer. Olha o que o profeta vai dizer para ela. Vai, peça vasilhas vazias às suas vizinhas, chama as suas melhores amigas, entra no quarto. Foi isso? Não. Põe lá no Instagram que você está precisando de ajuda. Foi isso? Põe no grupo da família do WhatsApp. Gente, vem aqui me socorrer. É isso? Chama seus 2 filhos. Chama seus 2 filhos. Fecha a porta. O que é isso? Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Qual a porta? A porta do quarto. Se junte com a sua família.
Se junte com a sua família. Eu vou dizer de novo, até isso virar a cabeça de alguém aqui para o lado certo. Se junte com a sua, que tem gente aqui que tem muita facilidade com se juntar com os de fora. Se junte com a sua família. Há quanto tempo você não se reúne com a sua família? Eu não estou falando de parentela não, estou falando de sua família, seus filhos, seu cônjuge. Há quanto tempo vocês não sentam junto naquele sofá para assistir alguma coisa junto? Como assim? Para que um sofá tão grande na sua sala, se vocês não ocupam ele ao mesmo tempo? Vende esse sofá, bota 2 cadeiras. Para que comprar um sofá tão grande, se ele não é ocupado pela família unida ali dentro sentado? Desculpa, mas para que uma mesa tão grande de jantar ou de almoço, com tantas cadeiras ao redor dela, se não vai nada para cima dela para vocês comerem ao redor da mesa? Se na hora de comer está um no quarto, um na varanda, outro lá em cima, outro lá na pé da casinha do cachorro. Para que uma mesa? Vende a mesa. Vende a mesa. Compra mais um videogame para ele. Ou troca o iPhone dele, que já está no 20 e tanto lá. Deve estar. Se você acha que isso é mais importante do que a sua presença, para que essa mesa grande se você não está presente? Para que o sofá tão espaçoso se vocês não se assentam juntos? Hoje essa palavra mexeu comigo porque eu comecei a ler e comecei a pensar nesse negócio, botija, vasilha. Você sabe que na época essas vasilhas não era tapué não, era tudo de barro. E o mesmo barro que se fazia os copos, faziam de barro, que faziam as vasilhas de barro, se faziam outro negócio também. Pergunta para mim o quê? Quem é da roça vai lembrar, talha. Quem já viu uma talha? Já botou a mão em uma talha? Já bebeu água de dentro da talha? Você já bebeu água de dentro da talha? Já, minha irmã. Irmã, você já bebeu água mesmo de dentro da talha? E quando ia lavar a talha, lavava tipo o quê? Uma semana? Uma vez na semana lavava a talha? O grande problema da gente ter bebido água de dentro da talha era o dia que a gente ia lavar a talha. Que de vez em quando a gente ia lavar a talha, saía uma lagartixa de dentro da talha. Aí a gente descobriu que tomou a água da lagartixa a semana todinha. Mas vamos lá, deixa eu voltar para o texto. A irmã vai passar mal ali agora. Deixa eu voltar para o texto, porque se faziam as vasilhas, mas também se faziam as talhas. Não seria mais rápido Eliseu dizer para ela, ó, arruma umas 3 talhas emprestadas. Arruma umas 3 talhas grandes emprestadas e pega o azeite que você tem e derrama sobre as talhas. Está resolvido o problema. Ia ser rapidinho. Bota a primeira talha aqui, derrama o azeite, encheu a segunda, encheu a terceira. Mas olha o que Eliseu manda fazer. Pega vasilhas, e não pega 1 ou 2 não, pega um monte de vasilha. Não dava para trocar esse monte de vasilha por umas 3 talhas não. Se fosse as 3 talhas, seria muito rápido. Agora, muitas vasilhas demandam mais tempo. E o que Deus está fazendo com essa casa? Está dando a essa mulher a oportunidade de ter mais tempo com os filhos dela. O seu problema é pagar a tua dívida. O de Deus é unir você com a sua família. O teu problema é pagar o agiota. Para Deus o problema é você estar separado dentro da mesma casa. E só se vê de vez em quando cruza o corredor. O teu problema são as contas que estão lá em cima do REC. Mas quando Deus olha para a tua casa, o teu problema é cada um comendo de um cômodo da casa. Só se encontra na cozinha se terminar de comer ao mesmo tempo para colocar prato sobre a pia. Só se encontra na hora da refeição quando um passa pelo outro. Ou quando vão colocar o prato juntos na pia. O teu problema é conseguir se livrar do problema financeiro. Para Deus o maior problema é estar cada um sofrendo em um canto, quando todos podiam estar trabalhando juntos. Pega muitas vasilhas.
Pega muitas, não pega pouca não, pega muitas vasilhas com todas as suas vizinhas. E leva tudo isso para dentro da tua casa. Vai para dentro do teu quarto. Fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Quem chegar fica lá fora, porque esse tempo é seu e de seus filhos. Mas se chegar a pessoa para tentar ajudar, fica lá fora, depois você atende, porque esse tempo é seu e dos seus filhos. Quem tem filhos aqui, levanta a mão para eu ver. Quem tem filhos aqui com menos de 15 anos, levanta a mão para eu ver. Você sabe que passa rápido, né? É estranho para mim ver que meu filho está nascendo bigode. Ainda bem que ele não está aqui, ele está lá em cima, só ia morrer de vergonha agora. É estranho para mim saber que meu filho já está chegando naquela fase da vida, sabe? Rapaz, entendeu, né? É estranho para mim, porque era o meu bichinho, estava assim no colo, assim, ó. Aí é estranho para mim olhar para meu filho e falar, rapaz, que bigode esse aí, rapaz. É estranho eu ver meu filho indo para a academia. Está ficando estranho para mim ver meu filho entrar na academia, pegando peso. Era meu filho, meu miudinho, até pouco tempo atrás. É estranho para mim ver meu filho chegar em casa com um kimono e dizer, pai, estou no karatê. Uau! Agora é bonito para mim, porque ao invés do karatê, a primeira opção dele era fazer futebol. Aí ele veio me perguntar, pai, o que você acha? Eu falei para ele, meu filho, eu acho que o mais interessante para você seria karatê. Só que ele havia conversado com a mãe dentro do carro, dizendo que ele queria muito fazer o futebol. Mas aí ele veio me perguntar o que eu achava mais interessante. No outro dia ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu não quero mais futebol não. Futebol não tem nada a ver comigo. Eu quero fazer o karatê. Aí eu, conversando com a mãe, a gente chegou até ele para falar, meu filho, se você quer o futebol, faz futebol. Não faz o karatê só porque o papai quer não. Mas agora ele botou na cabeça dele, porque ele ama o karatê. E ele quer fazer o karatê. E é estranho para mim saber que mês que vem, dia 19, véspera do meu aniversário, ele vai completar mais um ano de vida. Ele vai fazer 13 anos. E 13 anos é a idade com que a gente deve fazer uma cerimônia com o nosso filho homem, Bar Mitzvah. E vocês estão convidados para no culto do dia 19, vocês verem meu filho apresentando um talento que ele tem aqui no altar, porque é assim que se deve fazer a cerimônia. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para você, porque se a gente não parar para ter tempo com eles, ali na frente a gente vai chorar pelo tempo que a gente perdeu não estando ali. O problema dessa mulher era pagar a dívida. Para Deus era unir a família. O problema dessa mulher aqui era solucionar o problema do lado de fora. Para Deus era unir a família do lado de dentro. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, pergunta para ele, tem sonhos? Responde para essa pessoa, tem sim ou não? Traz tua família para dentro desses sonhos, traz os teus filhos para dentro desse sonho, sonha junto com eles, se importe com os sonhos dele, pergunta para os teus filhos quais são os sonhos que ele tem, pergunta para os teus filhos se eles sabem para onde que eles estão indo, pergunta para os teus filhos como eles querem estar quando estiverem na sua idade, pergunta para eles quem eles gostariam de ser, pergunta para eles, tem coragem de perguntar para eles quem é inspiração para você? Você tem coragem de chegar para uma filha sua, mulher, e perguntar assim, quem é inspiração para você, minha filha? Você tem coragem de chegar para o seu filho, homem aí, e perguntar, meu filho, quem é a inspiração para você? Você tem coragem de fazer essa pergunta? Ou será que você tem medo da resposta? Aposto, eu pensei que hoje a tampa da chaleira ia voar. Irmão, tem um dia que é melhor o fundo da caixa cair. Tem dia que é melhor você não sair daqui rindo. Tem dia que é melhor você sair daqui chorando e dizendo, eu vou mudar, a minha casa vai mudar, tudo vai ficar diferente lá. O que é que você tem em casa? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Para de falar sobre o que te tiraram
E começa a se lembrar do que você tem e daqueles que ainda tem. Porque ela chega falando daquele que ela não tem mais, mas dentro da casa dela tem dois e ela vai ter que se unir a eles. Quem sabe essa mulher estivesse pensando assim: se o meu marido estivesse aqui, eu ia orar com ele. Mas ela tinha 2 filhos dentro de casa e tinha que segurar na mão dos meninos para orar com eles. Deixa eu te dizer uma coisa: essa mulher aqui vai ter que aprender a resolver os problemas dentro de casa com aqueles que são de casa. Oh meu Deus, isso aqui é um tapa no nosso rosto. Sabe por quê? Que a grande maioria quer resolver o problema de dentro de casa com gente que é da rua, contando para todo mundo, pedindo opinião a todo mundo. É por isso que não resolve nada. Mas nessa noite Deus está dizendo hoje: tu vai para dentro da tua casa, tu vai olhar para o teu cônjuge, tu vai olhar para os teus filhos e você vai dizer: está na hora de orar aqui. Estou terminando mesmo. Porque eles começam a derramar o azeite. Aí a mãe diz assim: ó, me traga mais uma vasilha. Aí o menino, um deles, vai dizer para ela assim: ó, não tem mais vasilha nenhuma. Aí ela, recebendo essa notícia do filho dela, que está envolvido no processo, tão bom envolvido no processo, ele está envolvido no processo, que não tem mais vasilha nenhuma, ela diz assim: ó, então fica aqui, guarda aí, eu vou ali e já volto. Ela vai para onde? Ela vai para o mesmo homem a quem ela recorreu quando ela estava desesperada. Ela volta até ele quando ela está abençoada. Ela vai até o mesmo homem e diz assim: olha, aconteceu. O quê? O milagre. Multiplicou azeite, não parou de cair azeite. Só parou de cair azeite quando as vasilhas, todas as vasilhas já estavam cheias. O que é que eu faço agora? Aí Eliseu diz para ela: vai de novo. Vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto. Você e aqueles que se envolveram no processo do milagre com você e aqueles que estiveram junto com você nesse momento onde Deus operou na casa de vocês, vivam do resto. Após, como que esse texto começa? Esse texto começa falando de morte, mas esse texto termina falando de vida. Esse texto começa falando de morte, mas termina falando de... E o meu desejo hoje para esse povo que está diante de mim é que você não termine do jeito que você começou. Você não vai terminar do jeito que começou. Eu não sei como começou, mas eu sei como pode terminar. Quem sabe começou com dor, luto, mas vai terminar com vitória, com vida. Vai terminar, meu irmão, bem diferente do que começou. Agora, vamos olhar para a casa dela? Porque a casa dela, minha irmã, presta atenção, se só tinha uma botija de azeite, é sinal que a casa dela estava vazia. O marido dela era um homem temente a Deus, morreu, e agora a casa desse homem, a casa dessa mulher, está vazia. Aí tem 2 formas da gente analisar essa situação, e é importante a gente pensar sempre por 2 lados, para a gente aprender a ressignificar algumas coisas ruins, ou aparentemente ruins, que acontecem com a gente. Essa mulher tinha um sofá lá um dia, se fosse hoje, tá, gente? Vocês lembram hoje? Se fosse o dia de hoje, tinha um sofá antes, mas agora não tem mais um sofá. Se não tem mais um sofá, e ela agora está cheia de azeite, é só ela comprar outro. Tinha uma cama lá antes, agora não tem mais. Mas se não tem mais uma cama, e ela está cheia de azeite, é só comprar outro. Se tivesse um antigo sofá, ela não compraria um novo. Se tivesse um antigo fogão, ela não compraria um novo. Se tivesse uma antiga cama, ela não compraria uma nova. É porque a gente olha e diz: perdi tudo. Deus está olhando e está dizendo: estou abrindo espaço para fazer chegar coisa nova. Você está entendendo ou não?
Eu vou dizer de novo, aquilo que você está dizendo que você perdeu, e Deus está olhando para você, talvez esteja dizendo, você não perdeu nada, fui eu limpando a casa, fui eu abrindo espaço, que o que eu tenho para você é coisa nova, o que eu tenho para você é novidade, o que eu tenho para você, você ainda não viu, o que eu tenho para você, você ainda não experimentou, mas vai experimentar. Imagina essa mulher dentro dessa casa, olhando para aquele sofá que o marido dela sentava, olhando para a cama que o marido dela dormia, olhando para o lugar na mesa que o marido dela ocupava. Deus tirou tudo isso de dentro de casa. Por quê? Porque na vida dela vai ter novidade, vai ter coisa nova ali. Oh meu Deus do céu, vai mulher, você e os seus filhos vivam do resto, irmão. Era tanto azeite, era tanto azeite, era tanto azeite, que nunca mais ia ter falta de nada naquela casa. Talvez Deus esteja limpando a vida de algumas pessoas aqui, abrindo espaço. Apóstolo, Zequinha foi embora. Você perdeu Zequinha, ou foi Deus que abriu espaço para chegar algo dele na tua vida? Joseilton, meu irmão, você já pegou alguma coisa emprestada com alguém? Já, né? Tipo assim, uma bicicleta. Já pegou? A pergunta que não quer calar, você devolveu? Graças a Deus, né? André, você já pegou alguma coisa emprestada com alguém? André, vamos lá. Se você pegar meu carro emprestado comigo, pode, vou fazer uma viagem, me empresta seu carro, empresta. Eu te entreguei meu carro, aí você vai fazer uma viagem com o meu carro. Você passou por algum lugar que tinha lama, tá com o meu carro, você passou. Você teria coragem de me entregar o carro sujo? Tenho certeza, conhecendo você, que você ia lavar o carro, botar cheirinho no carro e ia me entregar o carro. Já vai me pedir no final do culto. Não vai. André, eu tenho certeza. André, se você chegasse para mim, me pedisse o carro assim, de surpresa, tal, eu falasse, não, toma aqui, meu carro estando sujo, você, rapaz, eu estou com pressa, eu ia te entregar o carro sujo, mas você me devolveria o carro sujo? Não, você não teria coragem de me devolver o carro sujo, você me devolveria o carro. Essa mulher pegou vasilhas, vá. Não tem como essa mulher ter devolvido vasilha vazia. Por quê? Porque enquanto tinha espaço, tinha azeite jorrando. Enquanto tinha espaço, tinha azeite jorrando. Então é impossível que essa mulher tenha devolvido vasilhas, vá. Ah, meu Deus, você vai abençoar muita gente ainda. Deus vai fazer tanto por você e pela tua casa, que outras casas serão abençoadas através daquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida. Deus vai abençoar tanto teu casamento, que outros casamentos serão abençoados através do teu. Deus vai abençoar tanto os seus filhos, que outros jovens da idade deles serão abençoados através da vida dos seus filhos. Deus vai abençoar tanto a sua menina, que outras meninas da idade dela serão abençoadas através do que Deus fará na vida delas. Eu tenho certeza que aquilo que Deus vai derramar sobre você não vai parar em você. Deus vai usar o que te deu para abençoar muita gente. Quem crê nisso, dá glória a Deus aí, irmão.